Quero apenas assegurar àqueles de vocês que são religiosos aqui que nosso objetivo não é ofendê-los nesta manhã. Mas, ainda assim, retribuirei sua hospitalidade, dizendo exatamente o que penso sobre religião. Após 2 anos criticando a fé religiosa, tornei-me bem familiarizado com as formas como pessoas de fé defendem Deus. Acontece que não existem 100 maneiras de fazer isso. Parece haver apenas 3. Ou você argumenta que uma religião específica é verdadeira, ou argumenta que a religião é útil, ou ataca o ateísmo como intolerante, elitista ou de alguma forma corrosivo aos valores humanos básicos. Agora, a única linha de argumento que é relevante para este debate, ou na verdade para qualquer debate sobre a validade da religião, é um argumento de que a religião é verdadeira, ou melhor, que uma religião é verdadeira, porque, é claro, elas não podem todas ser verdadeiras. Na verdade, nossos oponentes aqui representam 2 crenças distintas e mutuamente incompatíveis. Jesus Cristo foi o Messias? O Rabino e Dinesh provavelmente não vão concordar nisso. Como Bertrand Russell apontou há mais de 100 anos, mesmo se soubéssemos que uma religião fosse verdadeira, pela variedade e incompatibilidade das crenças, os fiéis teriam que esperar a danação como questão de probabilidade. Felizmente, não há evidências de que o inferno cristão exista. E eu acho que devemos olhar para as consequências de acreditar nesse arcabouço teísta, neste mundo, e o que esses fundamentos morais realmente seriam. 9 milhões de crianças morrem todos os anos antes de completarem 5 anos de idade. Imagine um tsunami asiático, como o que vimos em 2004, que matou 250 mil pessoas. Um desses a cada 10 dias, matando apenas crianças com menos de 5 anos. São 1.000 crianças por dia, 1.000 por hora, cerca de 17 por minuto. Isso significa que, antes que eu termine esta frase, algumas crianças, muito provavelmente, terão morrido em terror e agonia. Pense nos pais dessas crianças. Pense no fato de que a maioria desses homens e mulheres acredita em Deus e está rezando neste momento para que seus filhos sejam poupados e suas orações não serão atendidas. Segundo o Dr. Craig, tudo faz parte do plano de Deus. Qualquer Deus que permitiria que milhões de crianças sofressem e morressem dessa forma, e que seus pais sofressem dessa maneira, ou não pode fazer nada para ajudá-los ou não se importa. Portanto, ele é ou impotente ou mau. E pior do que isso, na visão do Dr. Craig, a maioria dessas pessoas, certamente muitas delas, irão para o inferno porque estão rezando para o Deus errado. Apenas pense nisso. Ok? Sem culpa própria, eles nasceram na cultura errada, onde aprenderam a teologia errada e não receberam a revelação. Ok? Existem 1,2 bilhão de pessoas na Índia neste momento. A maioria delas é hindu, portanto, a maioria é politeísta. No universo do Dr. Craig, não importa o quão boas essas pessoas sejam, elas estão condenadas. Se você está rezando para o deus macaco Hanuman, você está condenado. Ok. Você será torturado no inferno para sempre. Existe alguma evidência disso? Não. Está apenas escrito assim, em Marcos 9, Mateus 13 e Apocalipse 14. Você deve lembrar que em O Senhor dos Anéis é dito que elfos, ao morrerem, vão para Valinor e podem renascer na Terra-média. Eu digo isso apenas como um ponto de comparação. Certo? Então Deus criou o isolamento cultural dos hindus. Certo? Ele arquitetou as circunstâncias das mortes deles na ignorância da revelação, e então criou a penalidade por essa ignorância, que é uma eternidade de tormento consciente no fogo. Crenças não são como roupas. Certo? Conforto, utilidade e atratividade não podem ser nossos critérios conscientes para adotá-las.
Para acreditar em uma proposição, você precisa acreditar que tem bons motivos para acreditar nela. E o efeito que essa crença terá na sua vida não pode estar entre esses motivos. É isso que significa estar ofuscado pelo viés. Por isso existem termos como pensamento fantasioso e auto-engano. Para realmente acreditar que existe um Deus, também é acreditar que você está em uma relação com a existência dele, de forma que se ele não existisse, você não acreditaria nele. Como a suposta utilidade da religião se encaixa nesse esquema? Não se encaixa. Então, vamos voltar a essa questão da verdade. É muito comum as pessoas dizerem que não há conflito entre religião e ciência, porque elas tratam de assuntos diferentes. Ok, isso é uma mentira. Religião e ciência, ambas fazem afirmações sobre como o mundo é. Elas fazem afirmações incompatíveis sobre a mesma realidade, baseando-se em padrões de evidência e modos de argumentação muito distintos. Deve ficar bem claro que existe um conflito perfeito entre exigir boas evidências para aquilo em que você acredita e se contentar com evidências ruins ou nenhuma evidência. Portanto, religião e ciência estão em conflito porque não há como separar as pretensões de verdade religiosas das científicas. A afirmação de que Jesus nasceu de uma virgem é central para o cristianismo e também diz respeito à biologia. A afirmação de que ele ressuscitou dos mortos e retornará à Terra é uma afirmação sobre história, é uma afirmação sobre a sobrevivência humana após a morte. É uma afirmação aparentemente sobre o voo humano, sem o auxílio da tecnologia. Judeus, cristãos e muçulmanos, embora discordem em muitas coisas, todos concordam que no dia do juízo, toda pessoa que já viveu será fisicamente ressuscitada. Que leis científicas isso viola? Ficamos tentados a dizer todas. Se as afirmações básicas da religião forem verdadeiras, a ciência é completamente cega para essa realidade fundamental. E as leis da natureza seriam tão suscetíveis ao espírito, a modificações sobrenaturais, que tornariam toda a empreitada da ciência ridícula. Se, por outro lado, as afirmações básicas da religião forem falsas, a maioria das pessoas neste planeta está profundamente confusa sobre a natureza da realidade e atormentada por esperanças e medos bastante irracionais. Muitas pessoas estão desperdiçando a vida e espalhando ilusões, frequentemente com resultados trágicos. Parece-me que nenhuma pessoa pensante pode ser indiferente aos dois lados dessa dicotomia. Costuma-se pensar que não crentes como eu devem ser, em princípio, alheios à vida espiritual. Isso não é verdade. Ora, é possível ter uma vida espiritual e ética profunda sem mentir para si mesmo ou para seus filhos sobre a natureza da realidade, sem fingir saber coisas que você não sabe. Não há nada que impeça um não crente de experimentar êxtase, amor autotranscendente, arrebatamento e admiração. Na verdade, não há nada que impeça um não crente de entrar em uma caverna e praticar meditação por 1 ano como um verdadeiro místico. O que os não crentes normalmente não fazem é fazer afirmações injustificadas e injustificáveis sobre a natureza do cosmos e sobre a origem divina de certos livros com base nessas experiências. Essa diferença merece ser notada. Mas quero sugerir a você que tudo o que for verdadeiro sobre nossa situação, ética e espiritualmente, pode ser descoberto agora. E pode ser discutido em uma linguagem compatível com nossa compreensão científica crescente do mundo e da mente humana. Quaisquer descobertas que possam ser feitas sobre como maximizar o bem-estar humano podem ser discutidas em uma linguagem que não seja uma completa afronte a tudo o que viemos a conhecer nos últimos 2000 anos. E aderir a uma das religiões da Idade do Ferro, como o cristianismo, o judaísmo e o islã, é fazer a afirmação tácita de que isso é impossível, de que, na verdade, não há como entender nossa situação usando as ferramentas do nosso entendimento moderno do mundo.
que algum grau de superstição é necessário, algum grau de mitologia, que precisamos mentir só um pouco. A questão é que só podemos depositar nossa confiança na conversa humana. E a questão é: você quer depositar essa confiança em uma conversa do século XXI, onde temos toda a literatura e conhecimento do mundo disponíveis para nós? Ou prefere confiar em uma conversa do primeiro século? Ou em uma conversa do século VII, como consta em um de nossos livros sagrados? E por favor, repare no duplo padrão que pessoas como o Dr. Craig usam para isentar Deus de todo esse mal. Certo? Nos dizem que Deus é amoroso, bondoso, justo e intrinsecamente bom. Mas quando alguém como eu aponta evidências óbvias e convincentes de que Deus é cruel e injusto, porque ele impõe sofrimento a pessoas inocentes em uma escala e proporção que envergonhariam o psicopata mais ambicioso, certo? Nos dizem que Deus é misterioso. Quem pode compreender a vontade de Deus? Certo. E ainda assim, é justamente essa compreensão meramente humana da vontade de Deus que os crentes usam para afirmar sua bondade em primeiro lugar. Sabe? Algo bom acontece com um cristão. Ele sente uma certa felicidade enquanto ora, por exemplo, ou vê alguma mudança positiva em sua vida, e nos dizem que Deus é bom. Certo? Mas, quando dezenas de milhares de crianças são arrancadas dos braços dos pais e afogadas, nos dizem que Deus é misterioso. É assim que se joga tênis sem rede. E quero sugerir a você que não é apenas cansativo quando pessoas inteligentes falam desse jeito, é moralmente repreensível. Antes de encerrar, quero apresentar dois contrapontos religiosos aos argumentos do Sam e incentivo a discussão nos comentários. Indivíduos religiosos podem argumentar que a existência do mal e do sofrimento não diminui a bondade ou a onipotência de Deus, mas sim faz parte de um plano divino maior que transcende a compreensão humana. Segundo essa visão, o plano de Deus inclui alegria e sofrimento. Mesmo sem entender o motivo de certos sofrimentos, as pessoas confiam em sua sabedoria e propósito final. Esse argumento destaca que Deus faz tudo cooperar para o bem, mesmo que as razões não sejam logo aparentes para as pessoas. Outro contra-argumento religioso envolve o livre-arbítrio humano e o potencial de redenção e crescimento espiritual diante do sofrimento. Os crentes religiosos podem afirmar que Deus concedeu aos seres humanos o livre-arbítrio como um aspecto fundamental de sua existência, permitindo que façam escolhas que podem levar tanto a resultados bons quanto maus. Embora o sofrimento possa resultar do mau uso do livre-arbítrio humano ou de eventos naturais, ele também apresenta oportunidades para que as pessoas exerçam compaixão, resiliência e fé. Além disso, o sofrimento pode ser um catalisador para o crescimento espiritual e uma compreensão mais profunda do relacionamento com Deus. Sob essa perspectiva, a existência do mal não diminui a bondade de Deus, mas sim ressalta a complexidade da condição humana e o poder transformador da fé e da redenção. Esses contra-argumentos destacam as maneiras pelas quais os religiosos podem conciliar o problema do mal com sua crença em uma divindade benevolente e onipotente, enfatizando temas como a providência divina, a agência humana e o potencial de crescimento espiritual diante da adversidade. Se você quiser apoiar este canal na promoção da ciência, do pensamento crítico, do humanismo e de uma visão de mundo secular, pode fazer isso contribuindo com uma doação em nosso canal no Patreon. Obrigado por assistir e desejo um dia maravilhoso.